esposo está de férias esses dias da igreja, né? E a gente falou, não, mas lá a gente vai, porque eles são amigos amados. Então, o pastor Benedito, a pastora Raquel, a pastora Débora são, assim, amigos preciosos, amados. Eles cuidam da gente com tanto amor, com tanta dedicação. Então, assim, são presentes de Deus para nós. Então, para nós é um presente estar aqui. Amém? E eu falei, não tem problema que as pessoas vão embora, porque eu pregaria para uma pessoa como se fosse para mim. Porque o nosso coração precisa estar no propósito. Glória a Deus. É verdade? Nosso coração precisa sempre estar centrado no propósito. Eu vou ler em Lucas capítulo 13. E a partir do versículo 10. Vocês estão muito cansados? Já comeram, né? Já estão bem alimentadas, está tudo bem. A gente fica feliz depois que a gente come, né? Não tem água aqui na esquerda? Não é, pastor? Está cuidando? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, Lucas, ele vai relatar esse cenário que aconteceu. Uma mulher que estava cometida de uma doença e possuída por um espírito, fazia 18 anos. Quando ela se encontra com Jesus e ela é liberta. E pensando, né, quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração, eu comecei a pensar a respeito dessa mulher que não tem nome. A gente não sabe o nome dela, a gente não sabe a descendência dela, a gente não sabe de onde ela vem. Como nas escrituras, muitas coisas nós não sabemos. Quem são os 7.000 que não se dobraram diante de Baal? A gente não sabe o nome deles. Personagens que aparecem que poucos são falados, mas que fizeram parte da história, né, do Evangelho e do Reino de Deus. E essa mulher já estava acometida por essa doença há 18 anos. E a Bíblia diz que ela era encurvada. E quando eu penso nessa mulher, eu não acho que ela simplesmente acordou um dia e ela estava encurvada e não conseguiu se endireitar mais. Eu imagino que um dia ela, de repente, começou a sentir uma dor, começou e foi se dobrando, até que ela não olhava mais no olho das pessoas, até que ela não conseguia mais levantar os olhos, até que ela não conseguia mais dar um abraço em alguém de maneira que nós fazemos. Então, aquela possessão que acometeu ela com o espírito de enfermidade começou a roubar algo dela. Que é a primeira coisa que o inimigo tenta roubar das nossas vidas. Quando nós somos acometidos ou é impelido algo em nós. Como foi para aquela mulher. A identidade. Porque tudo agora alterou. A forma dela ver, a forma dela viver começou a ser alterada. A vida dela começou a ser alterada. Por quê? Porque a vida dela se tornou cronicamente em torno da doença, em torno da dor. A identidade dela era a dor. E eu imagino que as coisas comuns, as coisas que nós experimentamos e muitas vezes nós não valorizamos. Aquela mulher foi perdendo. O que era comum, o que era uma rotina, o que é rotina para nós. Nós levantarmos bem da cama, nós podermos estar em comunhão, sabe? Faz alguns anos que eu tenho ministrado sobre o ordinário, sobre a vida
que amam Jesus e que servem a Deus. É extraordinário nós podermos estar entre amigos, pastora Débora, pastor Benedito, pastora Raquel, é extraordinário, sabe, estar aqui conhecendo pessoas que amam a Jesus, o comum. E sabe o que o inimigo tenta fazer com a dor? O inimigo tenta roubar a nossa visão. O que aconteceu com a visão daquela mulher? Aquela mulher, ela ficou com a visão alterada, com a visão disforme, porque se ela via o mundo de maneira comum, se ela via as coisas de um jeito, agora ela passa a ver de outro. E a palavra diz, ela estava encurvada. Encurvado no grego vai significar reprimido, oprimido, vai estar totalmente rendido a algo que estava fazendo mal para ela. E sabe, talvez nós não tenhamos uma enfermidade física, visual, que as pessoas estão olhando e falando assim, coitada dela. Porque agora ela se tornou coitada. Porque ela era rotulada pela doença. A gente não sabe o nome, mas ela era rotulada por uma doença. E quantas vezes nós somos rotulados pelas pessoas? Quantas vezes as pessoas olham para nós e deduzem o que nós somos, o que fazemos, deduzem coisas a nosso respeito que não condiz ao que Deus está falando. Mas aquela mulher, ela estava com a visão alterada, ela estava oprimida, e às vezes nós estamos assim, com sentimentos, com emoções desconfiguradas, nós estamos com as nossas emoções abaladas. Nós ouvimos aqui o louvor que fala, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. E eu me lembro de Davi, quando ele conversava com o Senhor, e ele falava, Senhor, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor. Aí ele começa a dar uma voz de comando para a alma dele, porque a alma agitada, ele conversa com a alma. Mas aquieta-te, alma, aquieta-te, pois eu ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, com as nossas emoções desconfiguradas. A nossa identidade começa a ser alterada, porque as pessoas viram ela como uma mulher encurvada, uma mulher doente, uma mulher rejeitada. Em Levítico nós vamos ver que pessoas que eram acometidas de doenças, e ainda mais no caso dela, que ela estava encurvada, elas eram rejeitadas. Só que tem uma coisa, ela não perdeu a esperança. Porque mesmo diante da situação, ela tinha um alvo, ela estava lá na sinagoga. Ela não podia chegar no altar, porque ela estava doente, porque as pessoas consideravam ela um ser desprezível, mas ela continuou indo lá. Sabe, isso fala pra mim, isso fala o meu espírito. Porque o inimigo, ele vai tentar parar você na sua dor. O inimigo vai tentar roubar a sua esperança, a sua fé. Vai tentar roubar você de você mesmo. A ponto que você olha para você e você não se reconhece, talvez, como mulher ou como homem. Você não se reconhece como quem você é, como Deus te chamou para ser. Até que o nosso Cristo, nosso maravilhoso Jesus, o mesmo que está aqui hoje, aquela que não foi enxergada durante 18 anos, mas que ainda tinha uma fagulha de esperança, ela encontrou com o nosso Cristo, com o nosso Jesus, naquele dia, naquela hora, num dia sabático, num shabat, num dia improvável. Sabe, tem um dia que Deus escolhe para nos encontrar. Tem um dia que o Senhor que escolhe e fala assim, hoje eu encontro com você, eu encontro com a sua casa, hoje eu liberto os seus filhos, hoje acaba o cativeiro. Aquela mulher, ela estava cativa a uma condição, mas aos olhos humanos, só que diante do nosso Jesus, que um dia foi lá e olhou para ela, aquela mulher que estava longe do altar, escondida há 18 anos, num dia improvável, num dia que provavelmente ninguém olharia para ela e poderia não acontecer nada. O Senhor fala para ela, vem aqui. Jesus fala, vem aqui. Quando ele chama ela, ele tira ela do mundo. Ele tira ela do anonimato. Ele tira ela do escondido. Ele chama, ele dá voz.
Sabe o que o Senhor está fazendo para nós hoje? Ele está dando voz no mundo espiritual. Enquanto a palavra é pregada, existe uma voz no mundo espiritual. Amém. O mundo Glória a espiritual está Aleluia, em movimento. Senhor. Glória a O Deus. céu está em movimento. Amém, Senhor. E Jesus dá Aleluia. uma voz, vem. E antes Sim, daquela Senhor. mulher que não podia Oh, chegar Deus. perto do altar, ela chega no altar e Jesus começa um processo terapêutico. Jesus começa a endireitar aquela mulher e ele impõe as mãos. Sabe o que Jesus está fazendo? Está tocando em alguém improvável, em alguém não vista, em uma dor, sabe? Que está escondida, que está cronicamente sem resposta há anos. O Senhor encontra aquela dor reprimida. O Senhor olha para nós como filhas de Amém, Deus. Jesus. Com, Aleluia, talvez Senhor. a nossa identidade alterada. E Ele fala, vem, Amém. vem e toca. Aleluia, Senhor. E ela imediatamente Aleluia, é Senhor. curada. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Houve cura, Aleluia, Senhor. houve Aleluia, cura. Senhor. E sabe quando a nossa identidade está alterada, quando a nossa visão Aleluia, está disforme, quando as coisas parecem que não são do jeito que nós esperamos, Aleluia, quando nós Senhor. acostumamos Oh, Deus. a viver reprimida com um fardo pesado demais, com planos e projetos paralisados, sabe? O Senhor ainda fala para nós, a sua identidade ainda é única. Amém, Porque ser Senhor. filha Aleluia, é Senhor. o ápice. Glória a Deus. Sabe, ser filha é o ápice. Podem chamar você do que quiserem. Podem rotular você do que quiserem. Ainda que uma mulher encurvada, Jesus diz, eu não rejeito. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o processo de Jesus para ela. Eu me lembro de Davi. Davi, ele foi rejeitado. Ele foi o último. Aí o profeta diz, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Sabe o que o Senhor estava fazendo ali? Ele é rejeitado pelos irmãos. Ninguém esperava ele para comer junto. Ninguém esperava ele para sentar à mesa e comer à mesa. Aí o profeta chega e fala, Davi, eu te vejo e eu tenho restauração para você. Amém. Porque Deus restaurou Davi Amém. na mesa. Deus restaurou. Deus começou um processo de cura ali. Aleluia, Senhor. Glória a Aonde Deus. ele era rejeitado. Aonde as pessoas olhavam para Davi. Ele era ruivo. Ser ruivo naquela época era típico. As pessoas rejeitavam ele. O próprio pai, a própria família, os próprios irmãos. Mas ele estava lá de trás das malhadas, cumprindo com o papel que lhe foi imposto, cumprindo com a sua responsabilidade. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava lá lutando com o urso e com o leão. Ainda que me custe, sabe, muitas vezes vai custar muitas coisas para nós servirmos ao Senhor. Vai custar obediência, vai custar dedicação, vai custar busca, responsabilidade, amor pela palavra, amor em comunidade, estar na presença de Deus, estar aqui. Hoje, talvez, eu estava falando desde segunda-feira, nós atravessamos batalhas espirituais, mas nós chegamos aqui. Talvez você chegou aqui hoje com tantas questões mal resolvidas, mas o Senhor fala, continua com Davi. Você está lutando com o urso e com o leão, mas continua. Aleluia. Aleluia. Mas continua. Aleluia. Para que você seja colocado à Aleluia, mesa. Senhor. Para que Glória a chegue Deus. o seu tempo. Aleluia, Para que Senhor. a Glória a unção seja derramada. Para que a promessa, o cumprimento Aleluia, se Senhor. cumpra. Glória a Deus. Existe um processo. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um processo. Jesus impõe as mãos sobre aquela mulher. Amém, Senhor. Agora, ele diz, filha de Abraão. É um caso único no Evangelho. Porque a promessa, ela era pertencente ao homem. E quando Jesus fala, filha de Abraão, você é filha de Abraão. Jesus, ele estava quebrando um protocolo, porque Jesus ainda é especialista em quebrar protocolos. Jesus ainda
Amém. sacudir e em fazer barulho do lado de fora, quando ele precisa colocar coisas no lugar. Amém. E tinha alguma coisa lá que não estava no lugar. Aquela mulher estava com peso que não era dela. O Senhor está falando, tem peso que você está carregando que não é seu. Solta hoje. Sabe? O inimigo quer deixar você aprisionada, quer deixar você cativa no passado. E o Senhor fala, seja liberta do passado. Seja liberta da menina ferida do passado. Rabaço de cantaramaia, chequialabá. Oh, Espírito Santo. Enquanto eu estava ali sentada na cadeira, o Espírito Santo me falava, tem menina que foi ferida no passado e hoje você se tornou uma mulher que ainda está ferida, com feridas emocionais, e ramassou que andarabaia, e o Senhor está dizendo, eu ainda sou Deus que te toco. Aleluia. Eu ainda sou Deus que lhe põe as mãos, andarabaçou que cantarabaia. Aleluia. E declaro livre. Pelo poder da palavra, seja livre. Rei, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma voz de autoridade que a mãe erraçou. Ah, Espírito Santo no mundo espiritual, solta as correntes. E ai, de que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia, sim. Glória a Deus. O Espírito Santo está chamando mulheres pelo nome nessa tarde, Aleluia. nessa noite. Aleluia. O Senhor fala, eu te coloco Aleluia, na sim. mesa, eu te restauro. Você é filha de Abraão. O Senhor estava falando, você não é o que a sociedade diz. Você não é um lixo humano. Você não é uma mulher oprimida, rejeitada. A sua dor não é a sua história. Você é filha de Abraão. O Senhor estava falando, você é pertencente. Eu tenho uma promessa feita. Ai, camanaço de cantarabaia. Aleluia, E Senhor. esta promessa, aleluia, está sobre você. Esse é o nosso Deus. Glória. Abandi de cantarabaia. Tem uns salmos que eu amo, que se tornou um salmo da minha vida, que é Salmos 34, versículo 5, que fala. Então nós olhamos para o Senhor, nós fitamos os nossos olhos em Jesus, porque Ele nunca nos decepcionou. Nunca nos decepcionou. Eu imagino que ela andou tanto tempo encurvada e a primeira visão que ela teve Segura bem. foi a visão de Jesus.